Bom, então vamos lá, vamos conversar hoje sobre GitHub. Será que você precisa mesmo ter aquele GitHub todo verdinho, com vários commits ali, para dizer que você é um bom desenvolvedor? Como é que um recrutador ou outros devs acabam avaliando isso? Será que é uma coisa de fato boa? Será que é uma coisa que você está fazendo por evolução? Ou é uma coisa por ego? Ou até mesmo se isso aqui de fato tem algum tipo de retorno interessante? Caso você não me conheça, eu sou o Felipão, seu melhor amigo no mundo da programação, e a primeira coisa que eu já te adianto, tá? Meu amigo, o GitHub é seu. Se no fim do dia você acaba fazendo o que você quiser, não vai ser nem eu nem outro youtuber que vai vir aqui e cagar a regra do que você deveria ou não fazer com o seu GitHub. Então, sinta-se à vontade, porque aqui a gente vai fazer uma discussão de qual que é a relevância e se isso aqui de fato afeta em alguma coisa. E caso você não saiba, para você deixar o seu GitHub verdinho, assim, né? Parecendo aqueles ladrilhos de banheiro, o que você precisa fazer? Você precisa estar constantemente ali fazendo commits, criando repositórios e tudo mais. E aí, conforme você vai movimentando a sua conta do GitHub, ela vai ficando verdinha. E aí, a partir disso, eu comecei a pesquisar do porquê que criou-se essa necessidade do GitHub ficar verdinho. Se teve alguém que começou essa onda de falar que isso aqui é importante, ou até mesmo ver as linhas de pensamento que levaram a isso. Eu faço umas pesquisas muito profundas, vocês não estão entendendo. Porque eu queria saber os benefícios de fazer isso ou não, tá? E aí, o que eu fiz? Bom, depois das minhas pesquisas eu acabei descobrindo que não tem uma fonte exata de quem começou essa onda, é uma coisa que meio que se perdeu, porém, existem argumentos do porquê algumas pessoas defendem isso ou não. Lembrando, tá? Eu vou trazer diferentes linhas de pensamento e argumento nesse vídeo aqui. Pode ser que você não concorde ou discorde de alguma coisa, então deixa a sua opinião aqui no comentário. Bom, o primeiro lugar ali que eu acabei vendo que é uma linha de por que a galera criou essa ansiedade de deixar o GitHub verdinho foi os desafios de 21 Challenges, né? Que basicamente é de você passar 21 dias fazendo alguma coisa. E aí depois esses desafios eles foram escalando, então é fácil você encontrar, por exemplo, desafios de 100 dias criando algum algoritmo, criando algum código, algo do tipo. Inclusive, eu já fiz alguns, inclusive eu até gosto de alguns. Quando eu estava focado em aprender o JavaScript puro mesmo, eu lembro que eu fiz esse daqui, né, que é o 30 dias de JavaScript Vanilla, né, que é justamente esse tipo de desafio aqui que você vai ver que é muito comum lá na gringa e que aqui no Brasil também já tem bastante gente fazendo, que é de você passar uma quantidade de dias ali fazendo alguma coisa, seja para treinar uma linguagem, seja para treinar um algoritmo e tudo mais. E eu lembro que eu gostei muito de ter feito isso aqui. Porém, isso aqui também ele gera alguns pontos, né? O primeiro ponto que ele acaba gerando ali é uma ansiedade, né? Então vai ter um dia que você vai falhar, vai ter um dia que, poxa, eu quando eu fiz esse desafio, eu trabalhava 100% presencial, então tinha que me deslocar, então passava entre 4 a 6 horas por dia só em transporte, então muitas vezes eu chegava em casa e realmente não estava afim de ver aquilo. Só que aquilo ia me gerando um processo de frustração também, né? Então, isso aí é uma coisa que eu vejo que é comum. Já conversei com outras pessoas de começar mega motivada e aí você vai ver que aquilo acaba indo e ficando meio jogado, né? E aí aquilo acaba que era para ser uma coisa legal, acaba te fazendo mal, né? Então existe também esse ponto. Porém, é um tipo de desafio bem interessante. Agora, outra linha de pensamento que eu acabei vendo ali foi de alguns artigos de pessoas falando: olha, se você quer mostrar o seu trabalho, mostra que você está evoluindo constantemente, mostra que você está estudando constantemente e colocando ali todo dia alguma coisa que você está aprendendo, né? Faz ali um repositório. E aí, inclusive, hoje a gente tem um termo, né, que acaba derivando um pouco disso aí, que é o Building Public, que eu vou fazer outro vídeo para falar disso aí. Mas você tem essa galera que tem essa linha de construção de mostre para o mundo que você está fazendo, que também é uma excelente linha de raciocínio, mas tem uma pegadinha aqui que a gente acaba vendo que nem sempre quantidade é qualidade. Então você acaba vendo que a pessoa ela acaba quase que flodando o próprio GitHub, então vai ter lá um algoritmo de soma, aí tem outro repositório lá, um algoritmo de cálculo de não sei o que lá, um algoritmo de MC. Então você acaba encontrando muitos repositórios, principalmente da galera que está começando, desse tipo de algoritmo. Né? Então a pessoa ela fica naquele viés de, poxa, meu GitHub está vazio e aí acaba criando muito volume. Só que aí você acaba flodando o seu GitHub com muita coisa. Tem esse viés também. Então todos eles têm pontos positivos e negativos. Né? Então não dá para dizer absolutamente que ter um GitHub verdinho 100% das vezes é algo bom. Então você tem os problemas que você vai acabar
podendo ter ali pro seu lado pessoal ou até mesmo ali pela sua imagem, porque caso você não saiba, todo GitHub ele conta uma história, tá? E eu sei que isso aqui pode ser uma coisa muito legal, muito interessante, porém, esse tipo de conteúdo aqui, quando você faz 30 dias de alguma coisa, e aí aquilo tem uma volumetria maior no seu GitHub, ele acaba passando uma percepção sobre você. Então, eu já passei há muitos anos atrás, já vai fazer uns 6 anos isso aí que eu vou contar, de uma amiga ela me indicar dentro da empresa dela. E aí eu era um profissional ali que, poxa, eu queria muito ir ali, só que eles estavam procurando profissionais ali que fossem focados em back-end. Só que na época, o meu GitHub, apesar de eu trabalhar muito mais tempo com back-end do que com front-end, o meu GitHub era só projeto de React e Angular. E aí eles pediam o currículo e pediam lá o GitHub para poder avaliar, e eu tinha colocado lá as minhas especialidades de back-end, coloquei coisas sobre arquitetura, coloquei coisas sobre boas práticas, coloquei Node, coloquei o .NET ali, que são as minhas stacks fortes ali, e aí eu não fui chamado para essa entrevista. E aí eu falei, nossa, mas minha bagagem de back-end é muito maior. E aí eu fui perguntar, né? Eu falei, não, mas por que? Você sabe por que nem me chamaram? E ela falou, não, é que ele olhou o seu GitHub e falou que você tá mais para um profissional front-end. E eu fiquei, não, mas eu programo bem mais back-end. Só que aí eu reparei, no meu GitHub praticamente não tinha projeto back-end. Era basicamente eu falando que era um profissional back-end, mas não tinha como provar que eu era um profissional back-end. E isso acontece muito também, eu já conversei bastante com o pessoal da área de dados, que o pessoal acaba não tendo noção de como usar o GitHub, acaba achando que não dá para usar o GitHub na área de dados, e a galera acaba não tendo muito o que mostrar. E isso aqui é uma coisa que você vê que é muito curioso que acontece. Por quê? Porque o seu GitHub ele fala que tipo de pessoa você é. É aquela frase, né, de falar é fácil, me mostre o código. Então você acaba tendo ali o GitHub como uma parte que mostra ali o que você está fazendo. Mas olha só, nesse caso é porque o volume de projetos front-ends que eu tinha eram bem maiores do que os projetos back-end que eu tinha. Então eu não tinha ali alguma coisa que mostrasse ali a minha proficiência. Porque no final do dia, uma das utilidades, uma das, não todas, do GitHub é ser também um portfólio para um dev. Então, ser um bom portfólio também é mostrar o seu trabalho ali. Então, isso é uma coisa que você tem que levar em consideração, que não é necessariamente a quantidade de projetos, não é porque você tem um GitHub que você tem lá 100 repositórios que ele acaba sendo um GitHub mais disputado ou de um profissional melhor. Inclusive, você vai encontrar durante sua jornada profissional profissionais sêniores que assim, ou não tem nada no GitHub, ou ele só tem os projetos que ele fez para entrevista técnica. É incrível isso. Tem gente que você fala, caramba, essa pessoa é animal, ela detona, mas o GitHub dela, às vezes, se deixar, não tem nem foto. Isso aí é incrível. Então, assim, primeira coisa que você precisa saber, né? O que o GitHub ele fala muito sobre você. Então, você ter um monte de projeto ali de algoritmo, para você ele é muito legal e de fato ele mostra uma evolução. Mas se você tiver muito projeto raso ali, projeto simples de cálculo de soma, essas coisas, ele acaba passando uma imagem mais junior sua. Então isso aqui é um ponto, que é de você ter um volume expressivo ali, ele vai falar sobre você. Porque também projetos complexos não dá para você fazer um commit todo dia. Vamos ser sinceros, tem projetos e coisas que ela levam tempo, que levam dias. Agora com a IA talvez seja até mais fácil, mas você ainda vai levar um tempo. Então manter essa frequência, né, igual o Duolingo, né, que tem a sequência lá, ela é legal, ela é interessante como um fator motivacional para você estudar, como um fator ali interessante para você conseguir trabalhar ali, mas flodar o seu GitHub pode passar uma imagem ruim por conta da visão de quem está olhando de fora, né? Então, para você é um exercício de disciplina, para quem está olhando de fora, aquilo é uma fotografia do seu trabalho. Você tem que pensar nisso. E isso aqui é importante porque dá para você ser intencional no que você está fazendo. Isso é importante de ressaltar. Só que a gente também tem o outro lado da moeda, que você vai encontrar muitas pessoas que fazem isso, isso não se não for você que está fazendo isso agora. Eu conheço pessoas que elas fazem o quê? Elas têm vários projetos e projetos legais, só que os projetos elas falam, ah, não tá bonitinho ainda, ou então, ah, não terminei. E aí o que, que a pessoa faz? Ela deixa o repositório privado. E aí a pessoa muitas vezes tem vários projetos interessantes que, por mais que não estejam finalizados, ou porque falta ajustar alguma coisa ali no CSS, ou porque falta ajustar alguma coisa no front-end, no back-end, seja onde for, e a pessoa vai lá e deixa privado, fica esperando, no momento perfeito, quando eu terminar, ou quando eu ficar bom o suficiente, eu deixo público. E aí a pessoa nunca deixa público. Eu sei porque eu já caí nessa cilada também.
de eu nunca deixar meus repositórios públicos. E aí eu tinha mais repositório de clone de coisa, né? Então teve uma época que foi clone de tudo quanto é que era coisa aí, que era moda. Só que não tinha nada original no meu portfólio, era só mais um. Então, assim, não adianta nada você ter o projeto da Pokédex, que sim, dá para aprender muita coisa interessante, mas vai ter no portfólio de todo mundo. Então, você acaba não tendo esse tipo de coisa aí para você usar como argumento dentro de uma entrevista técnica. Então, assim, você ter um monte de coisa flodando o seu GitHub pode passar uma imagem que muitas vezes pode até não ser boa. E você ter o seu repositório, o seu GitHub muito vazio, principalmente se você está começando, né? Quando uma pessoa ela já é um profissional sênior, pleno, ele já meio que se provou pelo mercado, vamos dizer assim. Então as empresas já estão com um olhar um pouco diferente. Mas se você está começando e não tem nada, pode passar também a imagem que talvez você não seja uma pessoa que está estudando com eficiência ou você não está preocupado em evoluir. E eu sei, é complexo, né, Felipe? Poxa, coisa de menos a galera reclama, coisa de mais a galera reclama, né? Tem alternativas e caminhos para fazer? Bom, primeiramente tem vários caminhos e possibilidades. Eu sou muito fã desse tipo de desafio, como eu falei para você. Inclusive, eu vi uma vez no Twitter, né? Eu não gosto muito do Twitter porque a galera lá é meio rage bait, mas eu gostei da ideia de você usar aquilo como se fosse um diário, né, para você evoluir. E lendo o diário de outras pessoas, eu aprendi um conceito novo, que era o conceito de playground, porque ao invés de você criar vários repositórios para fazer várias coisas, inclusive eu vou fazer o seguinte, vou mostrar lá no meu GitHub. Ó, esse aqui é o meu GitHub, tá? Então dá pra ver aqui, né? Eu tenho aqui o. Me deixa uma estrelinha lá, né? Um joinha lá, me segue lá para me dar uma força também. Mas aqui dentro do meu repositório eu acabei excluindo muita coisa e acabei mudando aqui muita coisa. Mas uma das coisas que eu gosto de ver aqui, e aí é uma coisa de estatística, né? É o tipo de linguagem que eu mais estou utilizando, ou as ferramentas que eu mais estou utilizando. De uns tempos para cá, eu acabei trabalhando muito mais com Node e stack de JavaScript do que o .NET, que era a minha stack primária, né? Então, eu basicamente passei uma parte da vida trabalhando com .NET e Angular, e aí, no mesmo lugar ali onde eu tive que absorver Angular, né? Eu não escolhi ser front-end, me fizeram ser front-end também ali, então eu virei um full stack meio que na marra. Só que aí, aos poucos, eu fui migrando também para Node e React. E aí você acaba vendo a percepção da minha jornada e carreira aqui. Então eu tenho 45% aqui de todos os meus conteúdos aqui do meu GitHub em TypeScript, que acaba se refletindo numa escolha que eu fiz decisiva, né? Quando você olha esse tipo de ilustração aqui, né, esse tipo de gráfico, quando você olha para pessoas que estão aprendendo, é muito comum você ver TypeScript, Angular, Java, C Sharp, Python, e aí aquilo também pode acabar sendo um tiro no pé. Porque por mais que seja legal, sim, você ter bastante bagagem de conhecimento, pode ter a impressão que você às vezes é uma pessoa rasa, que você não é especialista em nada. Então você vê como não é à toa, por mais que para você, talvez você olhe o seu GitHub hoje e fale, Felipe, nem é tudo isso, nem precisa desse cuidado todo, é frescura. Pois é, mas é por essas frescuras que muitas vezes você nem é convidado para participar de uma mesa de conversa, numa entrevista. E é por isso que eu ressalto do fator de você ser intencional. Então, a partir do momento que eu acabei migrando muito para trabalhar com TypeScript, JavaScript ali, eu acabei vendo um reflexo disso aqui nos meus repositórios, né? Então aqui eu tenho uma leve descrição, tenho a minha stack aqui com imagens, tá? E aí eu deixo os meus contatos. Eu sempre deixo o contato aqui do LinkedIn ou e-mail para a pessoa me mandar uma mensagem de maneira rápida. E como eu estou criando YouTube aqui, eu também tenho aqui uma área que eu deixo sempre um vídeo fixado. Agora, ao invés de eu flodar o meu GitHub, eu aprendi esse conceito de playground aqui que eu acho interessante. Que eu decidi? Teve uma época que eu decidi que eu falei, ó, vou revisitar todos os conceitos do Angular, de ponta a ponta. Tudo que é conceito do Angular, eu vou fazer um mini projetinho sobre ali para escalar. Então, desde o que é um componente do zero, desde o que é um service, desde o que é uma estrutura modular ali. Então, para tudo isso, ao invés de eu criar vários repositórios, eu criei um único repositório e dentro dele eu tenho vários subprojetos, que é o conceito de playground, né? Que é como se fosse uma caixinha de areia que ali dentro você faz várias coisas dentro de um contexto. Esse é o conceito de sandbox, tá? Ou playground que você vai acabar encontrando por aí. Eu vi isso lá na gringa e achei muito interessante. Porque é uma maneira de eu continuar fazendo esse tipo de desafio que eu gosto, eu particularmente gosto, só que ao invés de eu flodar o meu, o meu
GitHub, eu acabo tendo isso aqui muito mais centralizado. Serve até como material de estudo, né? Então eu tenho tudo centralizado e ao invés de eu ter várias caixinhas aqui, eu tenho uma só, né? Inclusive, todo mundo que passa no meu perfil acaba vendo, porque ele é um projeto pinado, e aí eu consegui utilizar ele mais estrategicamente, né? Então eu já criei bastante material em cima disso. Outras pessoas acabaram contribuindo com o tempo, né? E aí virou um repositório público e que agora, além dele ser um tipo de repositório de estudo, que inclusive vou atualizar em breve, ele também é um dos meus repositórios pinados, né? Ou seja, é como se fosse parte do meu portfólio fixo. Olha só, se você quiser uma base sobre Angular, tá aqui. Então, basicamente, dá para eu fazer um playground de qualquer coisa. Eu posso fazer um playground aqui. O que é um playground? É um repositório e dentro dele você aloca vários subprojetos. Você acaba tendo como vantagem nesse modelo, primeiro, você ter tudo centralizado de maneira fácil. Segundo, você acaba tendo um tipo de repositório que ele é buscável, né? Ou searchable, como você vai encontrar em inglês. Por que você fala muito termo em inglês, Felipão? Porque eu leio e consumo muito conteúdo de dev na gringa, né? E eu gosto de trazer essas discussões para cá. E se você também quer se manter atualizado sobre o mercado além do que está acontecendo no seu VS Code, se inscreve nesse canal aqui, porque eu converso muito sobre o mercado de desenvolvimento no geral, fora de tutorial de código, né? A gente conversa sobre ao redor aqui do mercado de tecnologia. Então, eu gosto muito dessa estratégia do Playground, porque além dele dar uma visibilidade legal aqui, você também vai ver que outras pessoas vão acabar acessando o seu GitHub ali e te dando estrela e acaba ranqueando o seu perfil. Então é uma maneira de você continuar fazendo aquele desafio ali, mas você também torna aquele repositório útil, diferente de quando você tem isso aqui espalhado. Porque quando ele está espalhado, primeiro que ele está flodando ali o seu GitHub, e segundo também que muitas vezes a pessoa vai achar, uma coisa de um cálculo de soma. Para que eu quero isso? Então acaba não agregando. Agora, se você tivesse um repositório com todos os desafios ali, isso aqui é a maneira aqui como faz coisas com JavaScript e Vanilla, e você tem um índice listado, ele se torna até mesmo uma coisa útil não só para você, mas para outras pessoas. E aí você vai ver que naturalmente também você vai acabar encontrando buscas do Google que vão cair no seu repositório. Então eu acho interessante essa medida do playground, tá? Ou que você vai ouvir também com o nome de sandbox, tá? Mas aí é uma escolha particular. Não estou falando que você precisa necessariamente fazer isso, porque senão tá errado. Mas o que a gente leva dessa discussão? Que você ter um monte de coisa, um monte de repositório verdinho lá no seu GitHub, na sua conta do GitHub, que você comita todo dia, ele não necessariamente é algo bom. Inclusive dá para você se passar como um profissional raso em algum entrevistador técnico, né? Então a pessoa ela vai ver o seu GitHub e ver tudo verdinho e para você tá ok, mas um monte de coisinha rasa. Ou então às vezes a sua especialidade fica soterrada ali dentro. Às vezes a sua especialidade, Felipão, minha especialidade é Python. E aí você começou a fazer vários projetinhos de clone que você faz ali, né, nos bootcamps, essas coisas, e tem mais conteúdo ali aí você vai ver ali o gráfico, tem mais conteúdo ali de HTML, CSS do que Python. E você está se vendendo como profissional de Python. Então, a ideia aqui é que o seu GitHub ele grite o que você é. Para quando um recrutador técnico olhar e falar, olha só, é esse o profissional que eu quero. A vaga é o quê? Python. Inclusive, tem algumas pessoas que elas não são técnicas que olham o seu GitHub. Você sabia que muitas vezes o recrutador técnico ele não domina, a maioria, sendo sincero, eles não dominam tecnologia. Eles sabem o raso, muitas vezes um ou outro ele se propõe a programar alguma coisinha para aprender, mas no geral eles não dominam. Então eles são muito, o que ele fala que é? Python. Ele está dizendo que é bom Python no conteúdo. E aí, às vezes, algum gerente, alguma coisa assim, falou: olha se ele tem alguma coisa de Python e fala algumas bibliotecas, e olha se no GitHub dele tem isso. Essa pessoa, ela não vai ter esse nível de decência de falar assim: deixa eu ver aqui. Aí passa numa ferramenta lá de gráfico e fala: não tem Python aqui. Então, não sei se ele é um profissional de Python. Então isso acaba também te atrapalhando, porque o seu GitHub ele tem que ser intencional com o que você está fazendo. Inclusive, eu quero desenvolver outros playgrounds aqui, estou pensando em construir e registrar isso nesse canal. Você gostaria de ver eu construindo um playground? Se sim, de que tema? Eu estou pensando em desenvolver um só de design patterns, tanto para eu conseguir me desenvolver e gravar esse processo aqui gerando conteúdo, quanto também para você conseguir ter ideias de como se exercitar também e sair do básico. Mas no geral, eu acabo fazendo isso. E outra coisa também que eu faço para facilitar a vida de quem está olhando, eu costumo deixar a tecnologia no começo dos meus repositórios. Então até o nome dos repositórios, a maioria ele é intencional, tá? Então tem um ou outro que eu fujo do padrão, mas geralmente eu coloco o nome ou um prefixo aqui do que é.
se é Node, se é .NET, se é Java, né? Então, recentemente eu fiz meu primeiro projeto com Java e Spring Boot, com uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu sempre fiz coisas ali com Node e sempre fiz coisas ali com o .NET. E aí eu resolvi fazer alguma coisa com uma stack que eu não domino para conseguir me desafiar e sair da minha zona de conforto. Agora, se você quiser sair da sua zona de conforto, saiba que testar coisas e criar repositórios ali com coisa diferente é uma excelente maneira. Eu já comecei repositórios que eu simplesmente não sabia como executar. Eu ia lá, criava um README e falava, eu quero criar isso, isso e isso aqui e não sei como vou finalizar. E eu acabei fazendo muitas coisas começando assim. E tudo bem que não fossem projetos terminados. Você não precisa necessariamente terminar um projeto para postar no seu GitHub. Ele pode estar ali e ele deve estar ali para você ter constante evolução. Tanto para você receber ajuda, muitas vezes, de outras pessoas, que você acaba comentando e a pessoa vai lá e faz um commit também no seu projeto. Eu acho muito legal esse tipo de coisa. O meu próprio README, se você olhar o meu próprio README aqui do que eu tenho aqui no meu GitHub, ele tem um commit aqui, tá? Então foi um rapaz que me ajudou a deixar ele desse jeito aqui, mas antes ele não era desse jeito. Então o meu próprio README aqui, ele tem uma colaboração por si só. E isso aqui é bem legal, porque se não fosse a contribuição aqui do Tom Black aqui, ó, que inclusive vou deixar até aqui, ó, olha que legal também o repositório dele, né? O GitHub dele, né? Então esse aqui é o repositório principal, né? Que é onde fica o seu README. Então ter essa troca também é interessante. Então ele foi lá, eu não pedi, eu nem conhecia ele simplesmente foi lá e me deu aqui um commit aqui e eu gostei muito assim de como ficou a home. Então não espere os seus projetos ficarem prontos para ele contarem uma história sobre você. A sua história ela sempre está sendo escrita e você pode ser intencional na história que você está escrevendo. Eu tenho projetos que não estão mais públicos. E quando eu estou procurando uma vaga de determinado tema, o que, que eu faço? Isso aqui eu posso até gravar um outro vídeo depois. O meu currículo eu coloco só aquelas tecnologias, eu oculto os repositórios que não fazem sentido com aquilo e deixo só os repositórios que tem aquela stack. Então, se eu estou procurando o Java e Angular ali como vaga, o meu repositório não vai ter um repositóriozinho de HTML, outro de Java, outro de Python. Não, se eu estou procurando uma vaga de .NET Angular, o meu GitHub vai gritar .NET Angular, porque eu só vou deixar eles públicos. Então você pode ser estratégico também nos repositórios que você deixa público. Agora, quando você deixa aquele mar, aquela salada de coisas, querendo ou não, muitos recrutadores, e às vezes não chega nem no recrutador técnico, às vezes até no recrutador tradicional mesmo ali, o Tech Recruiter, você vai ver que ele olha e fala assim, não sei, não parece um profissional que tem isso. Enquanto você muitas vezes está perdendo pontos, você muitas vezes não está sendo chamado para conversas. Lembrando que nada do que eu disse aqui é uma regra universal. O que eu estou falando aqui são maneiras de você utilizar estrategicamente o seu GitHub. Você pode sim ter repositórios abertos, repositórios públicos, privados, seja lá o que você preferir. O que eu estou dizendo é que você pode ser estratégico dentro da utilidade do seu GitHub, para que ele sirva não só para você guardar os seus códigos, mas para ser um aliado na hora que você está procurando alguma vaga ali, e também para que ele seja ali um forte ambiente para ser um seu portfólio para quando você tiver que conversar alguma coisa específica ou até mesmo conseguir mostrar alguns achievements que o seu GitHub acaba tendo. Então, por exemplo, o meu playground de Angular ali, ele tem bastante estrelinha, eu já fiz outros conteúdos também com ele. Eu trabalho no EdTech, né, então eu já gravei conteúdo com base naquele playground e eu aprendi muito durante a construção dele. Então é interessante sim você ter repositórios estratégicos ali no seu GitHub que acabam trazendo estrelinhas, que acabam trazendo esses achievements. E caso você não saiba, dentro do GitHub você consegue ganhar algumas conquistas, tá? Então eu tenho 2 repositórios que eu ganhei esse achievement aqui, que é o Starstruck, né, que é basicamente aqui o meu repositório onde eu ensinei pessoas a fazerem um clone do Netflix, e um outro aqui que é o do Angular Playground, né? Então quando você vai recebendo estrelinhas, o seu GitHub ele meio que vai sendo ranqueado, você vai ganhando medalhinhas, entre outras coisas que você pode fazer. Espero que esse conteúdo aqui ele já tenha despertado um pouco da sua curiosidade e para você começar a ficar aguçado. Agora, se você realmente quer dar um pulo mais para fora, Felipão, quero ter ideias diferentes para não ficar com o meu repositório muito repetitivo, dá uma olhada aqui, ó, nesse outro vídeo onde eu faço uma outra provocação que eu tenho certeza que vai te agregar e muito ali no seu portfólio de GitHub.